Olá, bom dia. Aqui falamos do canal em Gestão. Me chamo Roberto Tormin. Estamos indo para o episódio 16. No nosso fluxo de semana, hoje seria uma quarta-feira imaginária. Normalmente falaremos de venda no meio da semana, mas vamos falar hoje de gente, porque sem gente não tem venda. Você já deve ter tido a sensação de ter um funcionário que é esforçado, honesto, mas parece sofrer de fazer o trabalho. Ou aquele escrevente que é ótimo tecnicamente, ele não erra uma vírgula na escritura, mas quando atende o telefone parece um robô. Então aqui a gente passou a primeira quinzena, já passamos um terço do período de experiência. Você precisa compreender se você vai querer manter esse funcionário, se você vai querer tirar esse funcionário. Você tem que começar a modelar para que a gestão ande da melhor forma possível, para que a sua esteira esteja andando bem. Então, para isso, a gente vai parar e analisar esse cliente nosso interno, tá? Esse nosso escrevente, esse nosso tabelião, esse nosso colaborador que está na equipe. Albert Einstein dizia que todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir uma árvore, ele vai gastar a vida inteira acreditando que é estúpido. Então a gente vai ter que colocar os peixes nos lagos, os macacos nas árvores e os pássaros com espaço para voar. Você tem que determinar cada um em seu habitat de forma correta. E para isso tem método. Tá? A metodologia que a gestão utiliza chama-se método DISC, que eu quero mostrar para vocês. Então, o método DISC, a gente não precisa contratar um psicólogo, quem faz isso na verdade é a área de RH, às vezes empresa na área de recrutamento, mas minimamente eu quero que vocês entendam o básico disso, para começar já a desenvolver, porque você não tem tempo, as coisas estão acontecendo e mais do que nunca, vocês não têm dinheiro para ter todas as melhores práticas possíveis. Então, com isso, gente, vamos compreender o que a gente já pode fazer com as ferramentas que a gente tem. Tá? A metodologia DISC, ela define os perfis dos colaboradores, das pessoas como um todo, mas em especial aqui a gente está falando dos colaboradores, em 4 perfis determinantes. Ninguém tem só um perfil. Tá? Normalmente as pessoas têm mais de um perfil. O ideal, em tese, seria que todo mundo tivesse 25% de cada. Só que a gente sempre tende para um perfil ou outro. E detalhe, não adianta você querer ter todo mundo dentro do cartório com perfil D de dominante, porque você ia ter um caos e uma guerra interna. Ou não adianta você querer todo mundo com influência, senão não andaria nada dentro do cartório. Ou a gente queria que todo mundo tivesse só cautela, e aí nada aconteceria. Todo mundo ia parar, não tracionava. Ou a gente queria todo mundo somente com estabilidade, e aí não se focava na atividade fim, não focava no objetivo final. Então, com isso, para uma matriz DISC, um método DISC funcionar, nós precisamos ter na equipe, a gente contabiliza como asset, como ativo, quanto que a gente tem de cada um desse perfil, a gente tem que compreender o quanto que a gente tem de cada perfil disso, porque às vezes a gente não tem 25% do escopo da equipe de D, ou de I, ou de C, ou de S, mas, não, eu tenho alguém que seja 80% dominante, mas eu também tenho uma outra pessoa que tenha só 10% de dominância, mas tem 80% de estabilidade. E essa percepção da diferenciação é que a gente começa a pensar e trabalhar como um corpo, tá? Então, o dominante, o executor é aquele funcionário rápido, direto, focado no resultado, na meta. Ele não tem conversa fiada, ele quer resolver, ele é ótimo para apagar incêndio e liderar a crise. Perigo. Ele pode ser grosso com o cliente sensível. Então, a pessoa que é dominante, ela tem um perfil de fazer as coisas acontecerem, mas ela pode atropelar alguns pontos. Então, ela é importante para algumas atividades, mas ela também não pode ser a pessoa de frente a todo o tempo para resolver. O outro perfil é o influente, que é o comunicador. Ele é falante, aquele que conhece todo mundo, sorri, conecta a equipe. Ele é ótimo para o balcão, para a recepção, para acalmar cliente bravo. Mas perigo,
ele às vezes é desorganizado. Se der uma planilha complexa, ele vai errar. Se vai entrar alguma coisa que ele precisa parar e focar sozinho, ele vai ter dificuldade. Então, o influente ele é muito bom em algumas atividades, mas ele tem dificuldades em outras. O estável, ele é o planejador. Ele é o leal. É aquele que gosta de rotina, de segurança, de previsibilidade. Ele é o coração da equipe, ajuda todo mundo. Ótimo para processos longos e repetitivos. Perigo. Ele odeia mudança brusca. Se você quiser mudar a regra do jogo toda hora, ele trava. Ele não dá conta de fazer isso. Tá? E o C é o conforme, o analista. Ele é perfeccionista, focado em regras, detalhe e qualidade. Ele ama o manual, o POP e a lei. E é o melhor para conferência. Financeiro, atos complexos. Mas perigo, porque ele revisa tudo 10 vezes, então você não pode colocar ele na triagem. Senão é a hora que você vai começar a engasgar um pouco a operação. Tá? Bom, você sabe onde é que o titular mais erra? Não é na hora que ele entra e vê que tá todo mundo ali. É na hora que ele vai gerar a promoção. Você tem um escrevente que ele é conforme analista maravilhoso. Ele faz as melhores escrituras. Ele é técnico. Aí você premia ele e coloca como gerente de atendimento. Você acabou de matar o seu melhor técnico e criou um gerente péssimo. Porque o perfil dele é silêncio e análise. Aí você colocou ele para gerir pessoas e conflitos. Ele vai ficar estressado, a equipe vai achar que ele é chato e o resultado não vai sair. Então entender o DISC não é rotular. Não tem nenhuma dessas atribuições que é melhor ou pior, pessoal. É parar de exigir que a pessoa te entregue o que ela não é biologicamente forjada para te entregar. Então você tem que buscar o melhor. E um dos maiores papéis da liderança é ser alavanca. Você tem que descobrir como que você consegue alavancar o potencial de cada uma das pessoas. Mas, Roberto, como é que eu vou fazer isso? Bom, como é que a gente vai aplicar isso amanhã no cartório? A gente não vai no achâmetro. Nós vamos usar dados. Então, existe uma planilha simples, vou disponibilizar dentro das ferramentas. Quem tiver no nosso grupo vai poder acessar pelo Drive. Deixei aqui para vocês... Opa, já estou errando o lado. Deixei aqui para vocês o QR Code do Instagram, também o QR Code do nosso grupo de WhatsApp, que você pode entrar lá, acessar o Drive e pegar as ferramentas gratuitamente, tá? Sem problema nenhum. E antes de mais nada, peço a vocês, essa é uma iniciativa que eu quero fazer e ajudar todos os titulares de cartório. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva, peço que coloque aqui o sininho também para avisar todos os dias quando estiver entrando novos vídeos, que isso ajuda muito a crescer o canal. Tá? Bom, nessa estrutura, o que a gente vai ver? A gente vai começar a compreender o que está acontecendo na realidade e vamos jogar para quantificar isso, para ter uma análise quantitativa. E aí isso a gente vai determinar o DISC. Então, a planilha é simples. A equipe responde algumas perguntas rápidas sobre o que eles preferem. O resultado vai te dar um gráfico. Então, você olha para o seu balcão e vê, fala, tem gente com I de influência alto. Só que só gente com C alto, o atendimento é frio e burocrático. Aí eu vou olhar para a conferência para o financeiro. Tem que ter gente C, de conformidade alto. Mas se tiver gente com I de influência alto, eu vou ter erro de digitação e a conta não vai bater. Aí eu vou e olho a liderança, meus substitutos. Geralmente você precisa de uma dominância para tomar a decisão. Equilibrado, com um pouco de S, um pouco de I para não matar a equipe. Aí quando você alinha a função e o perfil, a produtividade dobra, triplica, e aí você vai ver algumas coisas acontecerem. Tá? Então, aqui eu vou deixar na planilha também, vai deixar o quadrozinho para vocês verem, para compreender. Tá? Bom, início. Então, para o mapeamento, a gente vai entender que dominância é focada em resultado, direto, decisivo e competitivo. Influência é comunicativo, entusiasta, persuasivo e otimista. A estabilidade ele é paciente, leal, colaborativo e confiável.
E a conformidade, ele é analítico, preciso, sistemático, focado em qualidade. Então, passo 1, a gente vai avaliar os colaboradores. O passo 2, a gente vai olhar os perfis individuais. O passo 3, a gente vai analisar a equipe como um todo. E o passo 4, eu vou dar um detalhamento sobre a questão de gerenciar. Porque o que acontece? É interessante e existe algumas combinações poderosas. E essas combinações eu vou mostrar para vocês gerarem predileção. Aqui eu preenchi para vocês só para que consigam ver. Então, algumas afirmações. Tomar decisões rapidamente e com confiança. Então, o João de 1 a 5, 4. Mas essa pessoa 3 aqui de 1 a 5 é 2. Ou a Maria, 2. O João e a Maria, eu tentei fazer uma persona aproximadamente do que a gente tinha pensado. O João é uma pessoa com 20 anos de cartório, que já tem um formato de trabalho, um andamento. A Maria é uma menina que entrou faz um ano, que tem algum receio em algumas coisas. Eu tentei modular mais ou menos a ideia da DISC para compreender como que estaria funcionando. Mas o interessante é que vocês apaguem aqui as informações e colocam. Lembrando, não existe resposta errada, tá, pessoal? Isso realmente é para entender fit de cada um deles. E aí aqui eu cheguei no momento onde eu vi os colaboradores. Então, no cargo de cada um deles, eu percebi qual que é o quantitativo da DISC de cada um deles. Cada um tem um quantitativo. Tanto que você vê que é de 1 a 5, não é de 0 a 5. Então, ninguém vai também ter 0, tá? Isso não existe quando você vai olhar perfil comportamental dentro da metodologia DISC. E aqui eu determino o perfil primário e secundário. Então, o João ele tem um perfil influente, primário, e ele tem um perfil dominante como secundário. E o que é a descrição dele? Provavelmente, vendedor. É o promotor dinâmico. E eu acho que bate muito com a ideia da persona do que a gente estava pensando. Eu criei esse personagem para ajudar nos episódios e, de fato, faz sentido a informação. Mas a Maria ela já tem um perfil diferente. Então, ela gosta de conformidade. Só que você está vendo aqui que o João e a Maria, eles têm os 4 perfis em conjunto de primário e secundário. Então, ela tem a conformidade como primário, que ela verifica a conformidade, e ela busca a estabilidade. Então, aquela pessoa que está ali, é a primeira a chegar, a última a sair, ela está querendo ler todos os manuais, quer aprender todas as ferramentas, quer se desenvolver, e aí ela é o artesão. Então, ela tem o perfil de especialista metódico. Então, ela gera um nível de conhecimento muito alto, mas não desenvolve de forma 360. E tá tudo bem. Então, ela é um peixe. Se você olhar ela subindo em uma árvore, parece que não é boa. Se você olhar ela dentro de um aquário, você vai achar que ela é melhor. E essa diferença é muito importante para poder determinar a forma que você vai conduzir a equipe. Tá? E aqui eu peguei os perfis. Dentre os primários, qual o perfil que eu mais tenho? Na estrutura da DISC, aqui eu com 5 funcionários, o que eu tenho mais funcionário com perfil primário é de estabilidade. Então é de confiabilidade, de paciência, de colaboração. Faz muito sentido dentro da estrutura de cartório. Provavelmente, quando você fizer uma DISC, você vai ter principalmente estabilidade e conformidade. Dadas as qualificações, as atribuições do cartório, às vezes isso pode mudar um pouco para um lado para o outro. Mas, via de regra, dada a regulamentação, como é um mercado altamente regulado e a gente tem muita atividade acessória, tem muitas atribuições acessórias, acaba se tendo um perfil muito de estabilidade e de conformidade. Tá? Esse aqui é um exemplo e tá tudo bem, é normal. Mas pense que você precisa também ter alguém dominante. Você precisa ter alguém com influência. Porque senão seu cartório não gera um pitch de desenvolvimento com algumas qualidades que também são importantes.
que são os pontos fortes e fracos, tá? Então, os pontos fortes, por exemplo, da dominância. Ele é decisivo, orientado por resultado, assume responsabilidades e é competitivo. Motivadores dele são desafios, autonomia, reconhecimento por resultado e oportunidades. Como é que você pode gerenciar uma pessoa dominante? E esse ponto é o mais importante, pessoal. É saber como conduzir a pessoa com esse perfil. Eu acho que é a melhor forma de você trazer pontos, gatilhos que serão satisfacientes e você melhora a equipe no dia a dia. Então, para gerenciar alguém com dominância, você tem que ser direto e objetivo, focado no resultado, dando autonomia e oferecendo desafios. Na influência, por exemplo, você tem que ser caloroso, reconhecer publicamente e manter um ambiente positivo. Na estabilidade, você tem que demonstrar apreciação, dar tempo para a pessoa se adaptar e ser consistente. E na parte de conformidade, você tem que fornecer informações detalhadas, respeitar a necessidade de análise. Então você dá um tempo para ela analisar. Você está vendo que o perfil de liderança também tem que se modular com o perfil do colaborador? Isso vai fazer com vocês economizar muito tempo, gente. Vocês não têm noção o quanto é melhor um ambiente de trabalho onde você acerta o fit da equipe. Aqui embaixo eu deixei para vocês a matriz de referência rápida, tá? Então o perfil dele primário ou secundário, como que é a condução deles, isso vai ajudar vocês a visualizar, tá? Mas lá na parte do resultado, quando ele gera o resultado, ele já puxa diretamente para que consiga ter essa informação. Aqui ele vai puxar. E acima eu coloquei uma matriz sobre o perfil de cada um deles. Então, por exemplo, 2 perfis de dominância na mesma área, ele vai ter uma alta competitividade, ele pode conflitar por controle e são muito produtivos juntos, mas pode criar um ambiente tóxico, tá? Mas se você tiver um dominante com uma outra área, por exemplo, de conformidade, você vai ter uma área desafiadora. O dominante vai querer velocidade, o de conformidade vai querer qualidade. Definem juntos padrões muito altos. E aí você consegue tracionar um negócio para que a atividade corra mais rápido, tá? Então, esses pontos, pessoal, vale a pena estudar, vale a pena começar a desenhar a equipe para que você compreenda as melhores formas de adequação e alocação dos ativos que você tem, tá? Sempre, quando você olha, você vai ter restrição. E você tem que pensar sempre em otimização com restrição. Sempre vai faltar funcionário, sempre vai faltar orçamento, você nunca vai conseguir fazer tudo que você quer. Então, você tem que fazer o melhor uso dos ativos que você tem. E essa metodologia diz que pode te auxiliar muito a como utilizar a sua equipe. Tá? Hoje, fico por aqui. Acho que é muito conteúdo, já que nós passamos. Essa planilha já vai estar disponível no link do grupo. Pode entrar, tá? E aí vocês podem baixar gratuitamente, façam com a sua equipe, compreendam o desenvolvimento delas e creio que vai ser muito efetivo para o desenvolvimento da sua liderança. Por hoje só, muito obrigado e um ótimo dia.